Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você vê ali assistindo o jogo, dá essa impressão que o cara tá ali, tipo, inseguro de marcar as coisas que ele tem que marcar, as infrações que ele tem que marcar, e transfere muito pro VAR, né? Assim, o VAR veio para ser um auxílio àquilo que o ser humano não consegue ver. Uhum. Então, se você tem deficiência na formação do árbitro, se você não forma árbitros com capacidade para tomar a decisão, o VAR surgiu no futebol brasileiro para corrigir a deficiência do árbitro. Não é para isso. É um acessório. E não é um novo apitando. Não é ele que apita. E aí, vamos lembrar, Felipe, lá no primeiro ano de VAR no Brasil, a gente fez uma reportagem no Futeboteco, mais ou menos mostrando do porquê que o VAR tinha tantos problemas aqui no Brasil. A gente começou a pesquisar e descobriu uma série de questões ali que eram, assim, inimagináveis e que você liga a TV dos programas de esporte, as pessoas não tocam a esse respeito. Uma delas, por exemplo, foi a respeito da licitação da Hawkeye, que foi a empresa contratada pela CBF para implementar o VAR. Foi uma licitação muito estranha, mas muito estranha. A maneira como essa empresa ganhou os direitos de implementar o VAR no Brasil é muito obscuro, para dizer o mínimo, para não ser processado. E aí a gente foi ver, Salvo, na sequência, que quando ela implementa o VAR, quando ela vai contratar os técnicos do VAR, que são aqueles caras que operam a linha, etc e tal, os caras precisavam eles faziam um curso, etc e tal, mas a exigência para que os caras trabalhassem com isso era apenas curso de inglês. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer área estaria automaticamente apta para fazer esse serviço, mesmo que o cara não entenda nada de arbitragem, etc e tal. O terceiro ponto é quanto as máquinas, em termos de hardware, eram sucateadas. A gente ficava estarrecido. Isso melhorou ao longo dos últimos anos, em termos de velocidade, não está do jeito ideal ainda, mas no início a gente às vezes ficava 7 minutos esperando uma definição de impedimento, e a gente veio a descobrir, porque também era aquela fase antes da CBF liberar a imagem no telão ou na própria TV simultaneamente. Mas isso muitas vezes acontecia porque os aparelhos, os computadores, eles travavam, os caras tinham que reiniciar no meio de uma análise, porque estava tudo sucateado. Em contrapartida, na Premier League, a gente viu o VAR ser implementado depois, porque eles fizeram um ano todo de experiência de teste. Trabalharam offline, foi. E aqui no Brasil nada disso foi feito. E aí, assim, converso com o Arnaldo Ribeiro, por exemplo, grande cara, veio aqui, amigo. Ele é o cara que sempre foi contra o VAR. Eu sempre achava absurdo esse pensamento. Falava, não é possível, cara. Eu também acho. Só que aí, hoje, com tantos erros, essa cotovelada que você citou em cima do Endrick, na cara, aquilo repete 10 vezes pro árbitro de vídeo, ele é incapaz, vendo na cara dele, que isso deve ser marcado. Então, assim, qual que é o teu resumo do que é o VAR, do que se tornou o VAR e os árbitros de VAR no Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar de Arnaldo Ribeiro, né? A gente tem que respeitar a opinião dele, é óbvio, né? Mas é indiscutível que o futebol precisa de tecnologia. A gente pode ser contra o protocolo e o modelo do VAR, mas tem que ter tecnologia. Não tem como hoje o futebol não ter tecnologia. E aí a gente tem que ir no histórico, né? O futebol iniciou em 1863, na Inglaterra, quando constituiu as regras de futebol. E inicialmente não tinha árbitro. Quem decidia eram os jogadores, os capitães que decidiam de quem era a bola. Aí percebeu que tinha um momento que os capitães entravam em dúvida, brigavam. Aí pegaram e falaram assim, vamos colocar um cara aqui com o nome de árbitro. Quando vocês ficarem com dúvida, esse cara decide. Quem decide são vocês. Quando vocês ficarem com dúvida, esse cara decide para quem é. Ele é neutro. Que foi o famoso surgimento do árbitro de futebol há 2 séculos para trás, certo ou não? Sim. Em outro modelo de futebol. Né? Aí depois falaram, capitães, não, tá dando muita confusão, esse cara tá intervindo muito, vamos intervir mais. Então surgiu o árbitro. O tempo evoluiu, chegou à conclusão que esse cara arrumava muita confusão e não tinha mais condições com a evolução física, com a evolução da tecnologia, o torcedor com o celular, todo mundo recebendo informação e o cara estava tomando decisão
por outras coisas, certo ou não? Então precisava achar uma solução para isso. Aí começou-se a pensar em uma solução. Não dá mesmo. E isso cientificamente comprovado. Eu participei de testes. Você vai lembrar de um Corinthians e Palmeiras que o árbitro expulsou o jogador errado. Sim. O Gabriel do Corinthians foi Sim, expulso, quem fez a falta foi outro jogador. Por que que isso acontece? Aos 44 Foi o minutos de loirinho jogo, lá, né? O... Thiago Duarte, Peixoto. o árbitro. Sumiu. Aos 40, mas não foi por causa desse jogo, Teve uns né? problemas Não. familiares. Parece. Não. A mulher morreu. Então, aos 44 minutos do primeiro tempo, e ele sai em velocidade da área, que a bola estava no ataque do Corinthians, ele sai em velocidade para correr quando chega no outro lance. Isso a ciência já comprova. Você dá um tiro cansado com mais de 20 quilômetros por hora e chega a 28, às vezes 30 por hora, dependendo dos lançamentos do Everton, por exemplo, quando lança. Como que o cara sai de uma área para chegar na outra área Claro. e correr? Você chega a 28, 30 quilômetros por hora. A frequência cardíaca eleva e falta oxigênio no cérebro, cara. A aviação fica turva, você não consegue ver. Já fiz testes com a FIFA desse jeito, simulando jogos. Você corre e tem que tomar uma decisão. Tentaram corrigir isso com 2 árbitros no Paulistão, Tentaram, lembra? não, no Paulistão, na Itália, foi a FIFA. A FIFA usou o Campeonato Paulista, a Itália fez experiência. Um em então, cada campo, né? então vamos colocar Aí a os solução. critérios eram diferentes. 2 árbitros em campo. Os caras brigavam. entre E eles. excepcional. Eu apitei aquela final que o São Paulo foi campeão, o Carlos Germano, lembra aquela final? Claro, com 2000. 2000 gol do Chorei França. ta- chorei Chorou tanto, também ali. cara. Pô. Então, eu apitei aquela final lá, junto com o Paulo César de Oliveira. Final com 2 árbitros, aquele jogo. Era eu e o Paulo César de Oliveira naquela final. Então, vamos tentar a experiência com 2 árbitros. Pô, precisamos achar uma solução. Não chegou na solução com 2 árbitros. Tem vantagens e desvantagens. Não chegou a solução com 2 árbitros. Então, ficou com um árbitro. E aí, seguiu o jogo. Irlanda é eliminada da Copa do Mundo com gol de mão do Thierry Henry. Eliminatórias da Copa do Mundo, última rodada. Olha o caos. Um lance escandaloso, cara. Impossível o árbitro ver aquilo. Escandaloso pra gente que tá em casa. Escandaloso Não pra tinha gente. VAR. Escandaloso pra gente que tá vendo. Mas o posicionamento do árbitro era o certo. Ele tava bem posicionado e ele não veio o Thierry Henry tocar na mão. Quem viria aquele gol do Thierry Henry na mão? Um árbitro atrás do gol, fora do campo, teria visto. E aí falaram, vamos achar uma colocar um solução. árbitro atrás do gol. Um atrás do gol. Vamos resolver o problema. 3 nossa. em campo. Aqui certo? teve, aqui Porque teve. tem um problema. Teve, o mundo inteiro. Teve Champions, teve vários. Mas tudo em caráter de experiência. 2 árbitros, um árbitro atrás do gol e não vai ter mais problema de arbitragem, certo ou não? Porra, aí o cara tá lá, não acontecia nada. No 89 minutos não acontecia nada. O cara ficava lá congelado. No último minuto a bola batia dentro do gol. Tem um jogo no Maracanã, o Vasco, a bola entra não sei quantos minutos e o cara não vê. Porque o cara Tem fica um parado. gol do Márcio Araújo impedido pra caralho, assim, no Vasco, Flamengo, e o fiscal da linha tá lá, ali, assim, exato. Mas velho. vocês viram que existia um problema, tinha que achar uma solução, não achou a solução. Aí quando chega na Copa aqui no Brasil em 2014, né? O Suárez dá aquela mordida no Chiellini. Nas costas do árbitro. O árbitro tá bem posicionado tudo e não viu. O Suárez também não viu. Não tinha o árbitro atrás do Assim gol. como 2006. A Não cabeçada viu do também a Zidane. cabeçada no Zidane. O cara expulsou o Zidane pela repetição no telão, Salva. Porque a Acho que imagem da ali FIFA foi reprisou, o o quarto árbitro árbitro. viu. Quarto tá, árbitro mas que viu, o aí, espanhol, assim, quarto Ah, mas árbitro aí... avisa o árbitro. Tá bom. Mas viu no Quarto telão. árbitro viu de Tá, frente, mas tava viu de no frente. telão. Não Será viu que no esse cara telão. viu A ao história vivo? do telão. Não viu, O cara. gol do Tevez contra o México foi o telão. Exatamente, telão. Então, aí, mas o árbitro não queria falar que viu. Nunca porque ia não falar. pode, o Não jogo pode ser pode. anulado. Então, mas assim, o que aconteceu na cabeçada do Suárez? O Suárez dá aquela cabeçada e aí começou uma discussão em 2014, pós-2014. A mordida do Suárez. É. O que acontece com aquela mordida no Chiellini? A FIFA dá uma das maiores punições para um jogador sem ter cartão vermelho. E o Suárez foi punido. E pensa no futebol o seguinte, se o Suárez tivesse feito gol de cabeça ou de pé direito e classificasse o Uruguai com um gol depois da mordida, olha o problema que você ia ter. Então precisou discutir, vão achar uma solução. A imagem mostrou a mordida, ele foi punido pela imagem. E se a gente colocar isso online no jogo pro árbitro? Aí começou a discussão Do VAR. de usar o VAR e tecnologia em 2015. Em 2016 chegou nesse protocolo. Foi essa decisão. Vamos fazer um teste durante 2 anos. Porque precisava implantar, porque ou o futebol convive com o lance do Tinga que você falou, com o gol anulado do Santo André, com a mordida do Suárez, com o erro do árbitro e não vai ter VAR,
ou o futebol implanta uma tecnologia. Eu sou totalmente favorável à tecnologia. O ser humano sozinho não consegue hoje dominar todas as ações do campo. Podemos discutir protocolo, mas sem tecnologia hoje o futebol é inaceitável. Diminuíram os erros com o VAR, né? Isso é unânime. Os Aqui no erros futebol crassos brasileiro. diminuíram. Esse é um Mas- ponto com 2 árbitros. Você usou a palavra-chave. 2 árbitros. Eu optei com 2 árbitros. Porra, agora até com 2 eles erram mais. Certo? Não? Essa era a manchete. Com 1 eles erravam, com 2 eles erram mais. Porra, com o VAR ainda tá errando. Esse é importante. 2 árbitros não ia zerar. Cara, era tão bom 2 árbitros. Muito bom. Muito bom mesmo. Na questão disciplinar, na questão física. O árbitro tomava a decisão em situação de equilíbrio. Você nunca apitava um pênalti ou uma falta com a frequência cardíaca acima de 90 de batimento por minuto. Olha o equilíbrio físico para você tomar uma decisão. Não é nem questão de condicionamento físico, porque você só deslocava. Então você estava sóbrio para tomar uma Mas não decisão. tinha essa coisa de muito se apontava por árbitros que tinham critérios muito diferentes? Tinha, então, eu te falei, tinha vantagens e desvantagens. Tinha uma vantagem. Hoje você tem o VAR com critério e o árbitro com o outro, o tempo todo também. O tempo todo. O tempo todo. É. O tempo todo. Então, essa questão do critério, sim, mas colocando que um caminho tinha que ser encontrado para solucionar. Só que não zera os erros com 2 árbitros. Ainda vai ter critérios diferentes, vai reduzir. Olha a sua palavra, chave. O VAR não veio para zerar os erros de arbitragem. Diminuir. Ele veio para diminuir.